Galera, beleza? O Tricolor foi classificado, graças a Deus. Cara, que jogaço, Morumbi lotado, 57 mil pessoas, queria estar lá, nem tô aqui com a minha camisa. O jogo é tarde, como eu levanto cedo pra trabalhar, assistir o jogo, tô tentando gravar aqui, vou gravar a coletiva aqui do Crespo, nós vamos comentar, mas cara, que jogaço incrível. Foi um jogo emocionante. Quando o São Paulo ali sofre o primeiro gol, eu até fiquei um pouco assustado ali de primeiro momento, com relação ao pênalti, né, que o Enzo acaba marcando ali. Mas aí que sufoco que foi ali nos pênaltis, cara, fiquei muito assustado e torci até o último minuto ali para que a gente conseguisse ganhar nos pênaltis. E aí a gente acabou conseguindo se classificar. Vou comentar aqui um pouco sobre o jogo. Para mim, não teve um jogador que jogou mal hoje. Eu acho que o Lucas ficou um pouco apagado na partida quando ele entrou ali no segundo tempo, mas conseguiu atuar ali, marcar, abrir as jogadas. Mas, cara, no comentário geral, o São Paulo precisava ganhar. Era necessário ganhar, porque se o São Paulo não ganha, acabava naquele momento ali, esse mês de agosto acabava o ano pro São Paulo, né? Que a gente precisava realmente ganhar esse jogo. Tanto pela questão de 2016 que eu falei nos vídeos anteriores, né, com relação ao roubo que foi, do pênalti, etc. Tanto por isso, como também a briga da torcida que fizeram com a gente lá em Medellín na casa deles, que fizeram ali os atos de você sabe o que é, aísmo, né, para não falar a palavra aqui. Essas questões, a torcida, além da torcida provocar a gente, falando que a gente tinha medo, e aí a gente foi pra cima, a torcida, o Baby da torcida independente chamou a galera pra geral, chamou todo mundo, falou, vamos lotar, vamos mostrar o que é Morumbi hostil e raiz pra eles, e realmente, galera, foi incrível. Partida muito bonita aí, com o Morumbi lotado, a torcida cantando os 90 minutos, e aí a gente conseguiu sair vitorioso, graças a Deus aí. E aí a gente já tá sonhando aquela expectativa, né? E hoje o dia inteiro eu acho que você, São Paulino, assim como eu, ficou naquela expectativa de tipo, nossa, já começou o jogo começou agora, e, tipo, naquela ansiedade, né? O dia inteiro, assim, parece que o primeiro tempo ali parece que não passava, né? São Paulo, vamos comentar sobre o jogo. São Paulo começou bem ali no primeiro tempo, já começou atacando, né? E aí nós tivemos ali a atuação rápida ali no primeiro minuto, logo ali nos mais ou menos 3 minutos, o São Paulo criou duas chances perigosas, né? Uma foi com o Bobadilla, que o Bobadilla tocou pro Cedric ali, que cruzou pro Rodriguinho, e aí o chute acabou sendo bloqueado no escanteio, né? Daí depois teve o lance do André Silva, que ele finalizou de cabeça e abriu o placar em mais ou menos 4 minutos ali, por 1-0 pro nosso tricolor. Depois o São Paulo diminuiu o ritmo no primeiro tempo, né? Deu uma segurada, jogou até os 25, o Atlético começou a encontrar alguns espaços ali, começou a atacar. O goleiro, o Rafael, nosso goleiro ali, não foi muito exigido no primeiro tempo, né? E aí o jogo seguiu mais razoável, né? Aí no segundo tempo, nos 17 minutos, o Inestrosa chutou de fora, o Rafael espalmou ali, salvou, né? E o Morelos no rebote perdeu a chance clara ali de gol. Depois o Enzo Dias, né? Derrubou o Inestrosa ali na área e após a revisão do VAR, o árbitro marcou um pênalti, né? Convertido pro Morelos. Ali, galera, não tinha muito o que fazer, né? O Enzo acabou encostando o joelho na panturrilha ali do jogador do Inestrosa, né? E aí não teve o que fazer. Quando eu vi o lance, falei, é pênalti, não tenho nem o que falar, é pênalti claro. Acho que não teria essa necessidade do Enzo fazer isso, porque tinha dois zagueiros, eu não recordo quem era ali na frente, e o Rafael tava assim, do lado dos dois zagueiros, e aí o Enzo Dias aqui onde marcou a falta no Inestrosa. Dificilmente ia ser um gol ali, né? Mas acabou sendo pênalti aí, que aí levou pros pênaltis no final por causa desse lance que ficou empatado, né? Mas enfim, que sufoco. E a gente conseguiu classificar, graças a Deus. Na comemoração do gol teve uma confusão ali, né, entre o Cardone e o Ferrarese, e o colombiano recebeu o segundo cartão amarelo sendo expulso do jogo, né, o colombiano. Daí depois voltou a pressionar, o São Paulo voltou a pressionar ali, colocou o Ferreirinha, o Crespo fez essa substituição, né, teve duas chances de bola, uma fora da área, que acabou ali o Ferreirinha chutando e cruzando, que quase entrou, né, o Ferreirinha jogou bastante, teve aquele lance que ele dribla ali, mais ou menos uns 3 jogadores ali, cara, se ali fosse um gol, ia ficar incrível aquele gol, o Ferreirinha jogou muito bem, e aí teve essas duas chances aí, né, e daí uma que o Ospina acabou defendendo. E o Luciano também quase marcou, né? Ficou ali, abriu as jogadas, teve algumas chances. E aí o goleiro colombiano também apareceu bem mais uma vez, né? Depois com esse lance aí do Luciano que ele quase marcou. E a gente foi pros pênaltis, Rafael defendeu. E o incrível que eu gostei é que o Rafael, os gols que ele acabou perdendo ali, que não conseguiu defender, mas você via que a bola pegava nas mãos dele. Então ele, praticamente todos os lances, ele pulava certinho do lado que a bola ia, né? E isso é muito experiente aí do Rafael com essa relação de pênaltis. Eu gostei no geral, depois vamos comentar as notas aqui do jogo. Mas, cara, foi um sufoco pra gente, mas ver o Morumbi lotado foi incrível. E aí vamos comentar isso depois. E aí teve o Morelos ali, né? O jogador sempre provocando, né? Sempre querendo tirar onda, aquelas jogadas que ele sempre caía. Isso tudo é um jeito de provocar. O Morelos era sempre assim, desde a época do Santos ele tinha essa atitude. Mas aí teve um momento ali também que o Rafael começou a provocar, ó, chuta aqui, chuta aqui. Bem legal isso, cara. E é isso aí, vamos ver aqui a coletiva. Então vamos lá pra coletiva, galera. Eu não achei a coletiva em vídeo, tá? Só em voz. por la classificação, mas acho que o time poderia jogar melhor. Tem espaço para melhorar, tem
que o time podia jogar melhor. Tem espaço para melhorar, jogamos contra um adversário muito difícil, muito organizado, experiente. A gente jogou um futebol a momentos muito bom, pode fazer mais coisas boas, mas agora temos tempo como para tentar de melhorar, continuar neste sonho que é a Copa Libertadores e de outra parte continuar a trabalhar para construir outra oportunidade para o ano que vem. Crespo aqui, Janice de Castro, Paramount Plus. Foi um jogo especial para você, né? Porque foi seu primeiro jogo na Libertadores diante da torcida, porque em 2021 era pandemia, tudo com portões fechados. Então acho que vai ser um jogo que vai ficar marcado para você por vários motivos. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa classificação tão suada, tão dramática e que destacasse também, por favor, o Rafael, né? Que foi o herói lá na Colômbia e o herói também aqui no Morumbi. Sim, eu agradeci a todos os jogadores por a noite que a gente passou aqui. Inesquecível. Ver o Morumbi lotado, uma noite de Copa Libertadores, solo aquele menino que olhava a televisão e veia o São Paulo de tele e ser protagonista, estar aí no banco e acreditar que a gente podia classificar foi uma emoção grande. Acho que, por enquanto, Rafael, não é fácil passar um turno de Copa Libertadores, octavo de final, com 3 penaltis contra e passar os penaltis. É difícil, muito difícil. Aconteceu. Falei com ele, me parabenizei com ele, precisamos de todos, o grupo está fechado, está bem, merecía o grupo una noche así. Profe, buenas noches aquí, Oscar Cucaita, medio de comunicación empírico 100%. Profe, más allá del resultado y felicitarlo por la victoria, ¿qué sensación le queda después del minuto 25, cuando primero dominaba el juego y el equipo se tira hacia atrás? No sé si por la intención del rival o fue un tema justamente en cancha. El segundo tiempo ingresa y sucede exactamente lo mismo, llega el empate. Y ahí me nacen 2 preguntas. Justamente, ¿cómo recomponer esa situación con otro tipo de rivales en Copa? Y segundo, si cree que la expulsión de Edwin Cardona le permitió al equipo sobre el final tener las opciones que tuvo. Gracias. Uy, son muchas preguntas. Bueno, vamos a empezar despacio. Primero, yo sé que sirve muy poco, pero felicitar a Atlético Nacional, un rival durísimo. Fue durísimo. Jugó realmente muy bien, aproveché y lo felicité también a cada uno de ellos que tuve la posibilidad, al profesor Gandolfi y a todos los jugadores, venir y jugar al Morumbi como jugaron, no fue fácil. Hablé antes con tus colegas aquí, que San Pablo puede jugar mejor, necesita jugar mejor, hay espacio para mejorar, más allá de la felicidad de la clasificación. Y después me olvidé, ¿cuántas preguntas eran? No me acuerdo. ¿Está bien así? Perdão. Hernan, boa noite. Depois do gol que o São Paulo sofre, tem a expulsão do Cardona. O que passa ali na sua cabeça com questão de talvez não mexer naquele momento, de deixar o time mais ofensivo naquela hora, talvez de tirar um zagueiro que você tira depois e não exatamente naquele momento depois da expulsão? Sim, porque sabia que a gente, com a superioridade numérica, se você vai ver, colocou Ferreirinha por Andrés, porque a ideia era, imaginava que eles podían fechar para atrás y precisamos un poco más de juego interno, con otras cualidades, con otra técnica. Y después íbamos a ver qué acontecía con el juego. Qué acontecía porque tal vez podíamos hacer el gol enseguida, mas no aconteció. Entonces decidimos de elevar Alan para colocar a Enrique, que a gente podía dar 1 contra 1.
No aconteció, fuimos peligrosos, creamos ocasiones, Ospina salvó en varias oportunidades, no alcanzó y tuvimos que ir hasta el final con ese resultado. Crespo, boa noite, Bruno Faria da Rádio CBN. Quando chega para a decisão dos pênaltis, eu queria que você falasse para a gente o que passa na sua cabeça, lembrando o confronto contra o Atlético Paranaense e como é que estava o emocional dos jogadores para essas cobranças. Obrigado. La situación es difícil, realmente difícil de replicar durante el treino, más a gente tentó de probar, treinar, mas es otra cosa. No Morumbi, lotado, tiene que chutar, nunca es fácil, mas y tenía antecedentes difíciles. Acho que tem, ao final do dia, a sorte. Uma semana atrás a gente ficou fora jogando em 10 ou pênaltis. Tocava a eles. Ficaram com 10, não podia ganhar. Tocava a gente uma vez. Crespo, tudo bem? Kaique Silva da Rádio Transamérica. Eu sei que você não estava aqui na época, mas há 9 anos atrás, num confronto contra o Atlético Nacional, o São Paulo acabou sendo eliminado. Um confronto, inclusive, polêmico por parte da arbitragem. O quanto entrou, lógico que os jogadores também não estavam à época, mas o quanto entrou no vestiário esse sentimento de tentar vencer o Atlético Nacional dessa vez para poder, de repente, se vingar daquele episódio anterior? Eu sabia desta situação, mas você, como você falou antes, a comissão técnica, os atletas, ninguém estava aqui, talvez na arquibancada alguns dos atletas. Eu acho que não tem que vingar ninguém, só criar novas oportunidades. A gente aproveitou uma nova oportunidade, a gente está feliz. Hernan, queria te ouvir sobre o Cédric. O Cédric é um jogador que agora, pelo que a gente sabe, vai ter a concorrência do Mailton. Ah, sim? Já tem, você é o que a gente ouviu. Estou falando com a diretoria? Já também. Já tem a concorrência do Mike, né, que inclusive foi decisivo lá no fim de semana. Ele é um jogador que parte da torcida ainda não tem aquela confiança plena, né? E hoje ele dá para dizer que dá uma assistência, né, por mais que tenha tido um desvio do Alan Franco no escanteio, e assume a responsabilidade de bater um último pênalti, correndo o risco de perder e batendo com categoria. Queria te ouvir sobre esse jogador. Devo falar de Cedric? Você já falou tudo. A sua carreira fala para ele. É um jogador experiente, que pegou a responsabilidade de chutar o último pênalti. Eu sou muito contente com ele, muito contente. Eu falei no momento, teníamos que ver, no lateral direito não tínhamos muitas opções. Fico muito feliz com o Mike outro dia, que não é fácil fazer um gol. Também falei com ele, que aquilo que ele fez foi importante, a gente foi muito feliz, mas todos os companheiros já fizeram essa coisa aqui em outros momentos, talvez em los anos. Não fez nada de especial, sim importante, fico feliz por ele, porque é a primeira vez com o Sport marcou o gol, mas tem muito espaço para melhorar. Então, paciência. Renan, boa noite. Gabriel Sarque, bancada tricolor. Queria voltar na pergunta da questão da festa da torcida, da chegada do ônibus, hoje casa cheia, né? Queria que você falasse um pouco desse momento, a prévia da partida, o corredor de fogo do São Paulinos. Foi uma loucura. Até um pouco de medo, porque a gente batia o ônibus, tinha medo com a janela, eu espero que seja forte, mas foi legal, foi bonito, muito. Uma loucura. As coisas, eu amo futebol por estas coisas. Eu fico aqui, eu poderia ficar em casa tranquilo, mas eu tenho que viver estas coisas. Ver a torcida, ver o Morumbi lotado, noite de Copa Libertadores. Talvez respeitar um pouco, como falei antes, o menino que a gente tem dentro. Lembrar isso. E não esquecer nunca. Hernan, boa noite. Alexandre Salvador, canal Arnaldo. Mas vamos tentar continuar assim, você que diz? Okay. Está bem assim? Sim, vamos. Superstição, não? Não. Eu acho que não, se fosse. Pois o técnico. Galera, caiu aí, eu acho que é isso. Fim da coletiva.
E gostei aí da atitude do Hernan Crespo, né? Com relação a isso tudo que ele falou aí, eu achei bem bacana. Com relação ao que ele falou de que precisa ter isso, né? Como menino lembrar do ônibus lotado e tal. Falou de alguns jogadores aí. Bacana. Gostei bastante aí. Obrigado, professor Crespo, né? Mais uma vez aí. Sempre exaltando a grandiosidade do tricolor. E para finalizar, eu gostei muito do jogador Henrique, né? Entrou em campo ali, fez algumas jogadas, armou algumas jogadas ali no jogo. Jogador da base novo aí, no jogo contra o Sport foi muito bem. E é isso aí, parabéns Henrique aí por essa atitude sua aí de jogar bastante, né? Então galera, é isso. Um abraço, valeu, boa noite, estamos classificados. Ufa! Ainda bem que a gente não perdeu pro Atlético. A questão, além de classificar, é ganhar também do Atlético por tudo que aconteceu, né? Valeu!